Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Josiana e estamos aqui para mais uma aula de biologia, ainda com ensino à distância, enquanto a gente não pode se encontrar dentro de sala de aula. Vamos lá, então, para a nossa aula. Espero que vocês estejam bem, que a sua família também esteja bem. Vou projetar aqui os slides para que a gente possa começar. Bom, então a aula de hoje é sobre a composição química das células. Então a gente vai falar um pouquinho sobre, trazer alguns conceitos e vamos falar sobre água e sais minerais, tá? Roteiro da aula. Então a gente vai entender o que é a bioquímica, por que a gente precisa conhecer um pouco sobre ela agora. Vamos falar também sobre as substâncias orgânicas e inorgânicas, sobre as funções, a importância e as várias propriedades da água, sobre sais minerais, as suas funções, importância e fontes, e também vamos fazer algumas atividades ao longo da aula. Vamos lá? Bom, então, para contextualizar vocês, a partir de agora, a matéria do primeiro ano vai dar continuidade com o estudo da citologia, que é o estudo das células, certo? E para que vocês possam entender melhor esse assunto, é fundamental que vocês tenham um pouco de conhecimento sobre a bioquímica, tá? Então, o que é essa bioquímica? A bioquímica é um ramo da biologia que ela vai estudar todas as reações que acontecem dentro da célula. Então, as reações bioquímicas mesmo, certo? Então, a gente vai passar alguns conceitos para vocês, para que depois a gente possa entrar na citologia e entender melhor ainda o funcionamento das células, ok? Então, vamos começar falando sobre substâncias orgânicas e inorgânicas. As substâncias orgânicas, não sei se vocês já ouviram falar, mas eu acredito que sim, são os carboidratos, que são basicamente todos os açúcares que a gente tem, né? Os lipídios, que a gente mais conhece como gorduras, então tem vários exemplos. As proteínas e os ácidos nucleicos. Essas substâncias, elas são moléculas bem grandes, são moléculas maiores, moléculas mais complexas, e elas derivam do carbono. Então, dentro da sua fórmula química, a gente sempre vai observar cadeias carbônicas dentro dessas substâncias, certo? E a gente tem também as inorgânicas. As inorgânicas são basicamente a água e os sais minerais. E essas são moléculas bem menores, com menos compostos químicos e que, diferente das orgânicas, não possuem carbono. Ok? Algumas até podem possuir, mas não necessariamente, assim como as orgânicas. As orgânicas precisam e quase que todas elas originam do carbono, sim. Bom, então, aqui a gente tem um gráfico que mostra a porcentagem média dessas substâncias no corpo dos seres vivos, tá? Então, a gente pode observar aqui que de 75% a 85% do nosso corpo ele é composto por água. Então, hoje a gente pode considerar aí um número cerca de 80%, tá? Algumas referências trazem 75, outras trazem 80, 80 e alguma coisa, mas o mais comum é 80%. Aí, entre 10 a 15% é formado por proteínas. Depois a gente tem os lipídios, que é de 2 a 3%, os carboidratos 1%, ácidos nucleicos e outras substâncias 1% também. Então, desculpa. A gente pode ver que cerca de 80% do nosso corpo é formado por água. E aonde que está toda essa água? Então, ela está em todo o nosso corpo, mas grande parte dessa água está dentro das nossas células, tá? Mais para frente a gente vai entender o porquê que essa água fica dentro da célula. E, além disso, a gente tem os principais átomos que formam os seres vivos. Não sei se vocês já ouviram falar, mas tem várias piadinhas e memes aí na internet
que falam que o que forma os seres vivos é o chonts. O que é esse chonts? É carbono, hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo e enxofre. Então, são todas as iniciais que tem aqui, ok? Então, todos esses componentes químicos, eles podem ser formados por esses átomos principais. Bom, então, dentro da bioquímica, como eu já falei, as substâncias elas são divididas em orgânicas e inorgânicas. E a gente vai estudar todas elas para daí sim entrar no conteúdo de citologia mesmo. E hoje a gente vai dar início falando sobre os compostos inorgânicos, que são a água e os sais minerais. Então, começando pela água, a nossa famosa H2O, certo? Então, a água ela é a substância mais abundante no corpo dos seres vivos. Como a gente viu no slide anterior, cerca de 80% do nosso corpo é formado por água. É muita água, certo? E ainda assim, a gente tem que estar consumindo muita água, como eu estou com a minha garrafinha aqui, acredito que vocês também, para que a gente tenha um bom funcionamento, certo? Do nosso organismo. Então, a principal importância aí, a função da água para o nosso organismo é justamente o fato de que ela contribuiu muito para o surgimento da vida, né? E também ela é responsável pela manutenção da nossa vida, porque ela é fundamental para todos os processos do funcionamento do nosso organismo. Bom, então vamos ver o que essa molécula tem de tão especial para que a nossa vida dependa tanto dela. Agora, então, a gente vai entrar nas propriedades da água. Então, a água ela tem várias características que fazem com que ela seja tão importante para os seres vivos. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre algumas características dela. A molécula de água ela é formada por 2 átomos de hidrogênio, esse H2 aqui que aparece, né, na fórmula dela, e um átomo de oxigênio, que é o H2O que a gente já conhece. E a água tem uma propriedade que é muito importante. Ela é uma molécula polar. Vocês já aprenderam sobre isso? Já viram falar em algum momento na escola ou em qualquer outro lugar? O que é uma molécula polar? Então, a molécula polar ela tem a característica de apresentar uma zona positiva e uma zona negativa. Então, aqui, ó, como a gente pode ver, essa aqui é uma molécula de água, certo? Então, ó, 1 hidrogênio, 2 hidrogênios e uma molécula maior de oxigênio aqui bem no meio. Os hidrogênios, eles são carregados positivamente e o oxigênio negativamente. Então, isso é uma molécula de água com a característica polar, ok? Isso é muito importante que vocês entendam e gravem na cabecinha de vocês. Então, por conta da atração entre cargas elétricas opostas, cada molécula de água ela tende a se unir a outras 4 moléculas de água, certo? Por conta dessa carga positiva e negativa que ela tem. Então, o hidrogênio de uma molécula de água, ele vai se ligar ao oxigênio de outra molécula. Então, se eu tenho lá uma molécula de água, outra molécula de água. Cada uma delas, elas podem se ligar com outras 4 moléculas de água. Essa é a tendência da água, certo? E sempre o hidrogênio dessa molécula vai se ligar com o oxigênio dessa outra. E o que eles vão formar? Eles vão formar a chamada pontes de hidrogênio. Então, o que são as pontes de hidrogênio? É essa ligação do hidrogênio de uma molécula de água com o oxigênio da outra molécula de água, certo? Tenho certeza que vocês já ouviram falar sobre isso. E vocês já ouviram falar que essa ponte de hidrogênio ela é uma ligação muito forte? Eu lembro que quando eu estudava, eu gostava muito desse assunto quando falava de pontes de hidrogênio, eu ficava encantada e já me lembrava que
é uma ligação forte. E sim, realmente isso é verdade. Essa ligação ela deixa as moléculas de água muito fortes e unidas, mantendo a água fluida e estável em condições normais de temperatura e pressão, certo? Então, por que, prof, em condições normais de temperatura e pressão? Porque se tiver alguma alteração nessas propriedades de temperatura e pressão, essa ligação ela pode se romper. Porém, ela é um pouco mais resistente porque ela deixa as moléculas bem unidas. E a partir de qual mesmo? Do hidrogênio de uma molécula de água com o oxigênio de outra molécula de água que elas vão se unir e formar essa ligação de ponto de hidrogênio, ok? E essa característica aqui, ó, ela já traz um outro conceito, uma outra propriedade da água. Então, percebam que uma coisa vai se ligando à outra nas propriedades da água. Então, é bem interessante. Então, essa coesão é o fato de que as moléculas de água elas ficam muito juntinhas. Elas ficam unidas ali, fortes, por conta da ligação de pontos de hidrogênio. Tranquilo, pessoal? Bom, aqui eu trouxe duas imagens para vocês. Com toda certeza vocês já ouviram falar ou já viram uma imagem assim também. Então aqui a gente tem dois insetos, certo? E observem que eles estão em cima da água. Vocês nunca pensaram que legal que é essa característica? Como que os insetos conseguem flutuar ali, às vezes até andar em cima da água? Por que isso acontece, prof? Ah, será que é porque ele é muito leve e ele consegue flutuar? Por que será que ele consegue fazer isso? Será que é só por conta das características do inseto mesmo? Será que não tem alguma coisa a ver com a água? E tem, realmente tem sim. Isso aqui acontece porque a coesão entre as moléculas no estado líquido ela é responsável pela sua alta tensão superficial. Então, a coesão, que é o que a gente falou anteriormente, que as moléculas de água ficam super unidas, causa a tensão superficial. E isso faz com que os insetos, ao chegarem perto da água, vai causar essa tensão superficial, vai ter a coesão, né, por conta da ligação das pontes de hidrogênio entre as moléculas de água, e vai gerar essa tensão superficial que eles vão conseguir flutuar por cima da água. E também a gente pode ver essa tensão superficial quando se formam gotículas de água sobre superfícies, como por exemplo na superfície de folhas, flores, plantas em geral, ok? Muito interessante essa característica, né? Vocês já tinham parado para pensar que tinha a ver com essas propriedades da água? Legal, né? Bom, então, seguindo com o conteúdo, a gente já entra em outra propriedade da água, que é a adesão. Então, as moléculas de água, elas tendem a se unir a outras moléculas polares, tá? Então, prof, a molécula de água vai se ligar só com outras moléculas de água? Não. Ela tem a tendência de se unir também com outros tipos de moléculas polares. E isso é chamado de adesão. E a molécula de água, ela não adere a moléculas como gorduras, óleos e ceras, que são lipídios. Então, os lipídios, eles têm uma característica apolar. Quando vocês chegarem na aula de lipídios, a gente vai conseguir ver um pouco melhor essas características. Mas a molécula de água, ela não adere, não se mistura às gorduras, aos óleos, ceras, lipídios em geral, tá? Então, é por isso que se formam gotículas de água em superfícies oleosas e gordurosas. Então, não sei se vocês já perceberam, mas se tiver uma gordura em determinado local, seja na louça de casa, ou até mesmo na cera que forma em casco de árvores, por exemplo, vai se formar gotículas de água ali, justamente pelo fato de que a água não adere a esses outros compostos. Outra característica, outra propriedade, assim, que é fundamental e muito importante da água é que ela é considerada o solvente universal, porque ela tem um grande poder de dissolução,
certo? Então, ela consegue dissolver inúmeras outras substâncias. Essa propriedade ela está ligada com a sua polaridade e o seu poder de adesão. Então, vejam só, a gente começou a aula falando sobre como que era a estrutura química da água, desculpe. Então, lembrem que ela é o H2O, duas moléculas de oxigênio ligada com uma molécula de duas moléculas de hidrogênio, ligadas com uma molécula maior de oxigênio lá no meio, certo? Depois a gente mostrou a característica polar dela e fomos falando sobre mais algumas coisas e chegamos na característica de coesão, tensão superficial e adesão. Então vejam que todas essas propriedades elas dão continuidade e elas são muito importantes para todas as outras, certo? Então, ó, como eu já comentei, ela é um solvente universal justamente pelo fato dela ser polar, porque ela consegue se ligar com outras moléculas de água, fazer as pontes de hidrogênio e ser bem forte, e também ela consegue aderir-se a outras substâncias. Por isso que ela é um solvente universal. Ah, prof, mas aos lipídios ela não se liga. Não, realmente, por conta dessas características. Mas essa é uma das poucas exceções. Se você for parar para pensar, a gente consegue misturar qualquer outro tipo de substância com a água, né? Bom, então, todos os reagentes químicos das células são dissolvidos na água, certo? Então, como eu comentei, qualquer outro tipo de composto químico a gente pode dissolver na água. E as reações químicas celulares ocorrem em meio líquido. Lembram que eu falei lá no começo da aula que a maior parte da água que está presente no nosso corpo está lá dentro das células? Por quê? Porque as reações químicas, as reações celulares, né, elas acontecem em meio líquido, lá onde está a água dentro da célula. Legal, né? Bom, outra propriedade que a gente precisa falar é a capilaridade. Esse é um conceito bem interessante. É uma propriedade que permite que a água passe por pequenos tubos, certo? Bom, então, vamos pensar em nós, seres humanos. Vamos dar o exemplo do sangue. O nosso sangue também tem água. Então, a gente tem as veias e temos o coração. O coração, ele bombeia sangue para todo o nosso corpo, certo? Por meio das veias. E a gente tem as veias, que são os tubos maiores, certo? E também a gente tem os capilares, que são aquelas veias bem fininhas. E por que a gente tem essas veias mais finas também? Justamente para que o nosso sangue ele consiga percorrer por todo o nosso corpo mesmo. Desde lá no nosso coração, até o nosso cérebro, até a ponta dos dedos da mão, dos pés, e assim por diante, certo? Então aqui a gente tem uma imagem, ó, que mostra, tá vendo aqui, ó, esses três tubos têm três espessuras diferentes. Então a água consegue passar por todos eles. E a capilaridade é justamente isso, a propriedade que permite que a água passe por pequenos tubos também. E qual que é a importância disso para a natureza? Parem e pensem um pouquinho. E aí, conseguiram identificar? O que vocês acham? Então pensem só. Assim como a gente tem uma árvore bem grandona, a gente tem às vezes pequenas plantas, como por exemplo os musgos, ou até mesmo uma simples flor, que tem ali o seu caule mais fino. Então, assim como uma árvore grandona, assim como uma flor que é um pouco menor, ambas precisam da água para sua sobrevivência, concordam? Então, é a mesma coisa com nós seres vivos. Assim como a minha mão precisa de sangue para sobreviver, todo o resto do meu corpo precisa dele também. E essa é a função da água, essa propriedade da capilaridade. Então, a partir da característica da propriedade de coesão que a gente explicou, né, anteriormente da água,
ela vai permitir com que, à medida que a água vai passando por esses tubos pequenos, vai acontecendo essa adesão entre várias outras moléculas e a água vai passando para o decorrer da planta, certo? Então, isso é muito importante no transporte de seiva bruta. Então, pensem que se a árvore, até mesmo a árvore a gente pode citar. Por quê? A gente tem uma árvore aqui. Imaginem que aqui é os galhos e essa parte do meu braço é o tronco. Então, lá na terra, lá embaixo, a partir das raízes, ela vai captar todos os nutrientes e a água, certo? E essa água e esses nutrientes, eles precisam ser transportados até os galhos e as folhas da árvore. E como que isso vai acontecer? Imaginem que aqui tem um tubo grande. E aqui esse tubo, ele vai afinando. Será que a água consegue chegar lá também? Ela consegue e deve chegar até lá, certo? Porque essa seiva bruta, ela tem que chegar por todas as partes da árvore. E devido à capilaridade, que é essa propriedade da água, ela consegue chegar sim. É a mesma coisa do exemplo que eu dei com o nosso coração e o nosso sangue. Beleza, pessoal? E um exemplo que eu tenho aqui disso, e até eu quero deixar para que vocês façam esse experimento em casa, é a questão da flor. Vocês já viram essas flores coloridas? Já devem ter visto algum colega que fez esse experimento algum dia. Então, se a gente pegar um copo de água e colocar corante nele, nesse copo de água, pode ser até suco de pacotinho, certo? Mistura ali, pega uma flor, não precisa ser necessariamente branca, coloca ela ali. E no outro copo, coloca só água e uma outra planta também. Pode ser a mesma, certo? Da mesma espécie. E deixa ali por alguns dias. Vocês vão perceber que ela vai começar a mudar de cor de acordo com a cor que vocês colocaram ali naquele copo. Por quê? Porque a água vai subir e vai passar por todas as partes da flor. Então fica a dica aí para vocês, se vocês quiserem fazer esse experimento e anotar no caderno quais foram as observações que vocês tiveram a respeito disso, é bem legal. Bom, outra propriedade que a gente tem são as substâncias hidrofílicas e hidrofóbicas. O que é isso, Pro? Então, as substâncias hidrofílicas são substâncias que dissolvem na água. Por exemplo, o sal, o açúcar, o próprio suco de pacotinho que a gente dissolve ali para fazer e tomar, certo? Então, essas substâncias são hidrofílicas, são as que têm afinidade com a água. Já as hidrofóbicas, elas não gostam da água. Então, pensem assim que hidrofóbicas vem de medo, aversão. Elas não gostam da água. E elas não vão se dissolver na água. Como, por exemplo, os lipídios. Então, aqui a gente tem um copo com gordura. Vamos fazer algumas atividades sobre água para que a gente possa passar daí para os sais minerais. Bom, então, a água, ela é fundamental para o funcionamento do nosso corpo. E uma de suas funções é a capacidade de dissolver substâncias e garantir um meio propício para a realização de reações químicas. Isso se deve pelo fato de que a água, letra A, o fato de que a água é um importante condutor elétrico, ou é pelo fato dela atuar como um soluto, ou pelo fato de ela ser apolar, funcionar como solvente, ou compor o plasma sanguíneo. Bom, então o que vocês acham? De acordo com o que a gente aprendeu agora sobre água. E aí, vamos corrigir? Então a resposta é a letra D, funcionar como solvente. Vamos então passar questão por questão como forma de revisão do conteúdo também. Então, ser um importante condutor elétrico. Ela até é um condutor elétrico, porém, não é tanto assim. E tem outras propriedades que fazem com que ela tenha essa capacidade de dissolver substâncias. Atuar como soluto? Não. Então, ela não é o soluto. A água, ela é o solvente, certo? Ser apolar está totalmente errada.
porque a gente viu lá no início da aula que ela é uma substância polar, certo? E compor o plasma sanguíneo. Ela até compõe o plasma sanguíneo, certo? Porém, ela não é devido a essa capacidade. Então, a próxima questão. Onde fica concentrada a maior parte de água no corpo dos seres vivos? Plasma sanguíneo, linfa, urina ou no interior das células? O que vocês acham? E aí? A gente falou sobre o plasma sanguíneo? Não, não falamos sobre o plasma sanguíneo. Tem água no sangue, prof? Tem água no sangue. Lembrem-se que tem água por todo o nosso corpo. Linfa. O que é a linfa? Então, a linfa é responsável por remover alguns resíduos do nosso corpo. É como se ela fosse, como se ela absorvesse e eliminasse. Lá tem água? Tem também. Mas será que tem tanta abundância assim? Acho que não. E na urina? Prof, a gente libera bastante urina durante o dia. Eu acho que a gente tem muita água ali na urina. O que vocês acham? Será que se a gente eliminasse tanta água assim pela linfa e pela urina, a gente ia conseguir sobreviver? Acho que não, né? Então a resposta certa é no interior das células, certo? Então lembrem-se que a gente falou lá no começo da aula. 80% do nosso corpo é formado por água. E a maior parte dessa água está no interior das nossas células, porque é fundamental para ali as reações químicas que acontecem dentro da célula, certo? Próxima questão. Qual das propriedades da água é fundamental para o transporte de seiva bruta nas plantas? É a adesão? É porque ela é solvente? Capilaridade ou tensão superficial? O que vocês acham? Bom, a adesão tem a ver, porém, não é em específico essa propriedade da água. Solvente, acho que nesse caso não, certo? Porque a propriedade de solvente é porque ela é capaz de dissolver qualquer outro tipo de substância, exceto os líquidos. Então, eu acho que nesse caso não. Então, a resposta correta é a capilaridade. Tensão superficial não, porque a tensão superficial vem da coesão, certo? Que é quando as moléculas de água se unem bem forte através das pontes de hidrogênio, ok? Então, a capilaridade, ela é a propriedade que permite o transporte de seiva bruta para todas as partes da planta. A adesão tem a ver? Tem a ver, porque à medida que a planta vai subindo, ela vai se ligando com outras substâncias que estão ali, por exemplo, os nutrientes. Para que ela consiga transportar os nutrientes para toda a planta, ela precisa se aderir a esses nutrientes. Então, isso acontece. Porém, essa propriedade em específico é a capilaridade, ok? E aqui eu vou deixar uma tarefinha para vocês, para que vocês possam exercitar outros conceitos que a gente viu aqui durante a aula. Então, pode pesquisar na internet, pode verificar no seu livro didático, para poder responder. Então, preciso que vocês expliquem para mim o que são as substâncias hidrofílicas, pode colocar um exemplo também, o que são as hidrofóbicas, e também me explica o que são as pontes de hidrogênio, que é uma propriedade muito importante da água, tá? Agora, a gente vai dar início ao conteúdo dos sais minerais. Bom, então retomando. A gente está falando sobre a composição química das células. Então, a gente tem as substâncias orgânicas e as substâncias inorgânicas. Hoje, a gente vai falar só sobre as inorgânicas, que são a água, que a gente já falou, e os sais minerais. Então, os sais minerais, eles são encontrados nas células em forma de íons. Então, esses sais minerais que vão trazer todos os nutrientes que são importantíssimos para o bom funcionamento do nosso organismo, ok?
E as principais funções dele, dos sais minerais, são duas. Eles têm a função de regular algumas coisas no nosso organismo, como algumas funções de órgãos, que a gente vai ver mais para frente. E também eles têm a função estrutural, como, por exemplo, no caso do cálcio, que ele é essencial para a formação e manutenção dos ossos e dos dentes. Então, pessoal, a gente vai falar somente sobre alguns dos sais minerais, tá? Mas tem vários. Se vocês jogarem na internet, pesquisarem no livro didático, geralmente eles vão aparecer em forma de tabela, tá? Qual que é o sal mineral, qual que é a sua importância, o que a sua falta no organismo pode causar, porque eles podem causar sérias doenças, tá? E também aonde que a gente pode encontrar esse sal mineral, ok? Então, vamos passar agora aqui por alguns, e no final da aula eu vou deixar uma atividadezinha para que vocês possam ver os outros também. Bom, então primeiro a gente tem o sal mineral, que é o cálcio. Então o cálcio, eu acho que é um sal mineral bem conhecido de todo mundo. Ele é muito importante porque ele compõe os nossos ossos e os nossos dentes. Ele é importante também para a coagulação sanguínea e para a transmissão de impulsos nervosos. Aqui, ó, a gente tem duas imagens de um osso normal, tá? E de um osso com osteoporose, que é aquela doença de falta de cálcio no organismo, certo? Então, o cálcio é fundamental para a manutenção dos nossos ossos. Se a gente deixa de ter esse sal mineral no nosso organismo, vai dar problema. Então, vai causar a osteoporose. A osteoporose é quando o osso ele vai ficando poroso dessa forma aqui, ó. Tá vendo que aqui, na imagem de baixo, os buraquinhos dos ossos, eles são bem maiores, então fica muito mais fácil de ter quebra do osso. Então essa é uma doença que ela traz um risco muito grande, principalmente para idosos. Então quando a gente está lá no final da vida, a manutenção dos nossos ossos já fica um pouco mais complicada, certo? Porque o nosso metabolismo já está um pouco mais lento, não tem tanta absorção, e é fundamental que a gente sempre esteja ingerindo cálcio. Então, essa é uma doença que, claro, pode acontecer em pessoas mais jovens, pode também, mas ela é mais comum em idosos. Ele é o sal mais abundante nos vertebrados, né? Porque a maior parte do nosso corpo ali é formado por ossos, né? O nosso esqueleto, certo? Então, também é fundamental para a nossa sobrevivência. E ele pode ser encontrado em leite derivados e em vegetais escuros, como couve, brócolis. Ali, quando a gente fala leite derivados, queijos também, né? O próximo é o fósforo. O fósforo, ele também é fundamental para os ossos e dentes, porque ele também está ali junto com o cálcio, né? Formando os ossos e os dentes. Ele também é importante porque ele está presente no nosso nucleotídeo, né? Nos ácidos nucleicos, que a gente também vai ver dentro desse conteúdo. Então, aqui a gente tem uma molécula, né? Um nucleotídeo. E aqui está a moléculazinha de fosfato, junto com uma pentose e uma base nitrogenada, certo? E também ele é muito importante para o ATP. Ele tem uma função específica na molécula do ATP, que é a nossa molécula de energia, certo? O fósforo ele também pode ser encontrado em leites e derivados. É encontrado também em algumas carnes, aves, na semente de abóbora e em peixes. Aqui a gente vai falar sobre sódio e potássio. Eu trouxe os dois juntos porque eles têm funções bem parecidas, tá? Então, ele é de extrema importância para a contração muscular, tá? É fundamental também para os impulsos nervosos, metabolismo energético e equilíbrio hídrico, principalmente no caso do sódio. Por quê, Pro? Por que equilíbrio hídrico? Porque a gente precisa ter um equilíbrio entre a quantidade de água que tem no nosso corpo e a quantidade de sódio. Quanto mais sódio a gente ingere, mais água nossa célula vai liberar
para que ela consiga dissolver esse sódio e ser eliminado do organismo. E qual que é o principal problema disso hoje em dia? Então, a gente tem muitos alimentos que são ricos em sódio, e isso não faz mal para o nosso organismo. Quem nunca comeu um bacon ou um lanche, qualquer tipo de comida, um salgadinho, e depois fica ali ingerindo água que nem doido? Justamente por isso. Então, o nosso organismo está com muito sódio, a célula acaba liberando água para poder dissolver esse sódio e eliminar ele do nosso organismo. E isso não é bom. Você acaba tendo que ingerir muita água para conseguir repor. Então, é muito importante para esse equilíbrio hídrico. Aqui a gente tem também a questão da bomba do sódio e potássio, que é fundamental aí para os impulsos nervosos, né, e outras funções. Isso a gente vai ver em um outro momento, tá? Só um exemplo para vocês conseguirem entender. Então, ele pode ser encontrado também em leites derivados, verduras e frutas. Potássio tem uma fruta que a gente come com muita frequência. Todo brasileiro come banana, né? Então, a banana ela é rica em potássio. E o sódio seria o nosso sal de cozinha, aí, basicamente. A gente tem que consumir com moderação. O ferro. Então, o ferro, ele é muito importante para a hemoglobina, e a hemoglobina é importante para a formação das células sanguíneas. Então, se a gente tem falta de ferro no nosso organismo, a gente vai ter falta de hemoglobina, que consequentemente vai causar anemia. É uma doença que pode levar à morte, né? Então, é uma doença bem séria. E por que isso? Porque o nosso sangue é responsável por transportar nutrientes e também principalmente por transportar os gases, certo? Então, aquilo que a gente respira, quem vai fazer o transporte é o nosso sangue, e o ferro tem influência nesse processo, porque ele está ali na formação da hemoglobina, correto? Então, onde que a gente pode encontrar esse sal mineral? Ele é encontrado em carnes, fígado. Quem já comeu fígado de boi? Então, tem gente que não gosta, mas o fígado ele é rico em ferro. Vegetais escuros, como a couve e o brócolis também, e também em leguminosas. E por fim, a gente tem o iodo. Então, quem já ouviu falar da tireoide? Ah, fulano está com tireoide. Então, ele é fundamental para o funcionamento da tireoide, sim. E a tireoide, ela tem relação direta com o metabolismo do nosso organismo. Então, tem aquela questão de que se ela está baixa, ela pode causar alguma influência. Porém, se ela está alta, ela também vai causar alguma influência no nosso metabolismo. E isso tudo tem a ver com o iodo. Então, o que é essa tireoide? A falta de iodo vai causar aumento do bócio, que é esse órgãozinho aqui que a gente tem nessa região. Então, aqui a gente tem uma foto. Tireoide aumentada vai causar o aumento dessa região aqui. Em alguns casos fica feio, né, esteticamente. E aqui tá normal, certo? Então, a falta de iodo ou o excesso também, né, pode causar interferência na tireoide, que tem a ver com o nosso metabolismo. E aonde a gente pode encontrar? Em peixes, frutos do mar e sal iodado. Então, o que acontecia antigamente? As pessoas quase não consomem peixes e frutos do mar, certo? E é onde mais tem iodo. Aí, o que aconteceu? Entrou uma legislação que exige que o nosso sal de cozinha ele seja iodado. Então, o nosso sal de cozinha, lembrem-se que a gente tem que consumir com moderação, porque ele é um sódio, né? Então, pode interferir no nosso equilíbrio hídrico, porém, a gente não pode deixar de consumir porque ele tem um dos principais sais minerais para o funcionamento do nosso organismo, que é o iodo. Beleza, pessoal? Bom, então aqui eu encerro o conteúdo de sais minerais e queria deixar uma atividade para vocês que vocês possam dar continuidade aí no assunto e estudar um pouquinho mais sobre. Então eu quero que vocês façam uma pesquisa sobre os seguintes sais minerais, indicando a sua função,
o que a sua falta pode causar e aonde a gente encontra esse sal mineral, assim como a gente fez nos exemplos agora, tá? Então, o cloro, o magnésio, o zinco, o cobre e o flúor, tá? Então, pesquisa lá qual que é a sua função, o que que a sua falta pode causar e aonde que a gente encontra esse sal mineral. Pode fazer em forma de tabela, em forma de texto, como vocês preferirem. E se quiserem procurar além também sobre a água e até mesmo sobre esses outros sais minerais que a gente estudou, sobre os sais minerais vocês vão encontrar muitas doenças referentes à falta deles. Então é interessante pesquisar também para que vocês tenham um conhecimento a mais. Pessoal, então essa foi a nossa aula, tá? Eu agradeço a atenção de vocês, espero que tenham gostado. Façam as atividades, né? Se tiverem alguma dúvida, podem estar consultando o livro didático, ver a aula novamente e assim por diante. Obrigada, pessoal. Espero que vocês fiquem bem e até mais.